Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 fundos imobiliários High Yield, que são então fundos imobiliários com um alto dividend yield e consequentemente também com esse alto dividend yield, o risco desse tipo de fundo imobiliário também é um pouco maior. E não existe uma regra exata que dita o que é considerado o fundo High Yield do que não é, mas basicamente é um fundo que entrega uma rentabilidade muito alta e consequentemente ele tem um risco maior. Então basicamente essa é a definição de um fundo High Yield. E antes de nós ir para os 3 fundos imobiliários, eu peço para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E vamos então direto para o que interessa. O terceiro fundo imobiliário é o DEVA 11. A razão social do fundo é Devante Recebíveis Imobiliários. Esse fundo ele é administrado pela Vorts, é uma administradora bem conhecida, então isso é um ponto bem positivo para esse fundo imobiliário. Ele é do segmento de papéis, o que é bem comum, esse é o segmento que costuma ter as maiores rentabilidades e também os maiores riscos dos fundos imobiliários. O tipo da gestão é ativa e esse fundo é para investidores em geral. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota fechou a R$ 96,75 e nos últimos 12 meses, então esse fundo imobiliário teve uma desvalorização de mais de 15%. Então, olhando aqui no gráfico, vocês podem ver que é um fundo que fez o IPO recentemente. Esse fundo imobiliário tem mais ou menos 1 ano e meio que foi listado na bolsa e desde lá ele teve uma queda bem acentuada da cotação. O dividend yield atual desse fundo é de 16,06%, então é um dividend yield bem elevado mesmo. O valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 96,71. Então esse fundo imobiliário está praticamente no seu valor patrimonial. Como vocês podem ver, o PVP está exatamente em 1, justamente porque ele está muito próximo do valor patrimonial do fundo. Esse fundo tem 88.418 cotistas, o que é um número bem interessante. O rendimento mensal médio desse fundo nos últimos 24 meses é de R$ 1,44. Ele tem uma liquidez média diária de mais de 5 milhões e meio de reais e tem uma participação no IFIX de 1,38%. Em março, o rendimento que esse fundo imobiliário pagou foi de R$ 1,18 e agora no mês de abril, justamente no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele pagou R$ 1,31 por cota. E aqui então os dividendos que esse fundo imobiliário pagou desde o IPO dele. Como vocês podem ver, ele começou pagando um dividendo um pouco maior, ele foi reduzindo e agora ele praticamente deu uma estabilizada. É normal no começo ele pagar um dividendo maior, justamente porque ele tinha bastante caixa do IPO, então ele pode ter distribuído inclusive uma parte desse caixa enquanto ele fazia os investimentos nos ativos, aí ele foi distribuindo uma parte desse caixa e depois que ele fez os investimentos, que ele tinha os ativos para gerar renda, ele passou então a distribuir a renda que ele foi gerando. Então por isso que teve essa pequena queda, mas olhando aqui depois dos 3 primeiros meses, já dá para ver praticamente uma estabilidade dos dividendos. Ela tem uma pequena oscilação, o que é normal para fundos de papéis, eles têm essa tendência, mas como vocês podem ver, praticamente sempre oscilando entre pouco mais de R$ 1 a R$ 1,50 por cota. É uma oscilação bem normal, bem comum para esse tipo de fundo imobiliário. Então eu vejo isso aqui como positivo, apesar de ser um histórico bem pequeno para analisar, não dá para confiar 100% nisso, mas já é uma análise positiva a esse ponto. E aqui os ativos financeiros desse fundo, eu não ia trazer aqui todos os CRIs que esse fundo imobiliário tem, porque são bastante, como vocês podem ver, são quase 70 CRIs, mas o interessante é vocês verem que os CRIs são de bastante companhias diferentes. Pegando só aqui uma página, vocês podem ver que tem CRI da BSI Capital Securitizadora, tem da Forte Securitizadora, da RB Securitização, da True Securitizadora, Virgo Securitização, Base Securitizadora e Forte Securitizadora de novo. Então tem bastante diversificação em companhias diferentes. Isso aqui diminui o risco, apesar de ser um ativo que normalmente tem um risco maior, porque traz também um dividendo maior, é possível ver que esse ativo aqui não tem um risco tão elevado justamente por ter uma grande diversificação com vários ativos, vários CRIs e principalmente em várias companhias. Aqui o risco grande desse tipo de investimento são fundos imobiliários que têm praticamente todo o patrimônio concentrado em uma só companhia.
companhia. Todos os títulos dependem de uma companhia e não é o caso desse ativo aqui, então eu vejo isso como um ponto muito positivo. E o segundo fundo imobiliário é o HCTR11, que é o Hectare. Ele também é administrado pela Vortex, então é uma administradora já bastante renomada e bem conhecida no mercado. Também é do segmento de papéis, como eu falei para vocês, esse segmento é o que domina nesse tipo de fundo imobiliário com dividendos elevados, com gestão ativa e para investidores em geral. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo fechou a cotação a R$ 105,10. Nos últimos 12 meses, esse fundo desvalorizou 28,73%, então uma desvalorização bem expressiva. E esse também não é um fundo imobiliário muito antigo, mas é um fundo que já está próximo de 3 anos desde que foi feito o IPO na bolsa. Então já tem um histórico um pouco maior. E como vocês podem ver, ele está bem próximo do preço que ele estava no momento que foi feito o IPO. Atualmente o dividend yield dele está em 18,44%. Isso é um dividendo muito alto mesmo. A taxa Selic, que atualmente já é considerada alta, ela está na faixa dos 11,75%. E esse fundo imobiliário está com uma rentabilidade muito acima da taxa Selic, o que mostra uma rentabilidade muito alta desse fundo imobiliário. Então vamos dar uma olhada nos números dele. O valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 119,29 e atualmente ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. O P sobre VP está em 0,89. Como vocês podem ver, o patrimônio desse fundo é de quase 2 bilhões e meio de reais e o valor de mercado está um pouco acima de 2 bilhões de reais. Então, olhando para esse indicador, o fundo está com um desconto em relação ao que ele vale. Também é um fundo bastante conhecido já na Bolsa de Valores, tem mais de 168 mil cotistas, então é um número bem elevado. O rendimento mensal médio desse fundo nos últimos 24 meses é de R$ 1,73. Eu acho muito importante olhar para o rendimento mensal médio, principalmente pegando um histórico de 24 meses, onde você consegue ter uma base muito boa de qual é o rendimento médio desse fundo e assim você pode comparar com o valor atual que ele está pagando de rendimento para ver se ele não está muito distorcido da realidade, se não foi algum momento que ele pagou um rendimento muito acima do que ele poderia pagar e agora ele está corrigindo isso, ou se houve um evento extraordinário que fez esse pagamento aumentar e agora ele não está conseguindo cumprir com isso, ou se pagava menos antes e conseguiu melhorar isso. Então eu acho muito interessante olhar para esse número aqui do rendimento mensal médio. A liquidez média diária desse fundo é uma das mais altas da bolsa, são mais de 12 milhões e meio de reais negociados por dia e esse fundo tem uma participação de FIX de 2,38%. O último rendimento de março foi R$ 1,40 por cota. O mesmo rendimento do dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo também foi R$ 1,40 por cota. Então, olhando para o rendimento mensal médio, atualmente o rendimento está abaixo desse rendimento mensal médio, o que mostra que em algum momento esse fundo imobiliário estava pagando mais e ele vem diminuindo, principalmente porque o rendimento dos últimos 2 meses é igual. E aqui então eu trouxe todos os rendimentos pagos por esse fundo. Desde 2019, vocês podem ver que esse fundo ele já tem uma oscilação bem grande dos dividendos, inclusive 2 meses aqui, um em 2019 e um em 2022, esse fundo imobiliário não pagou nenhum rendimento e também em alguns meses em 2020, durante a pandemia, o auge dela ele teve uma queda bem grande nesse rendimento, depois aumentou bastante e aí voltou a cair, então é um fundo que tem uma oscilação bem maior nesse rendimento, o que dificulta bastante de trazer uma previsibilidade dos rendimentos desse fundo. Então isso é um ponto mais complicado e é bem comum de acontecer num fundo high yield, justamente por causa do risco maior, por isso que em alguns momentos esses fundos imobiliários têm um rendimento tão elevado. Então é um fundo interessante que precisa ficar de olho por esse risco maior. Aqui eu trouxe então o portfólio do fundo. Um ponto bem positivo é que esse fundo tem quase 1/4 do seu patrimônio investido em outros fundos imobiliários. É claro que tem quase 10% investido num fundo só, que é o XBXO11, só que esse é um fundo de fundo, então ele já tem uma diversificação dentro do próprio fundo imobiliário. Então isso também reduz o risco desse fundo. É uma parte bem relevante investida em outros fundos imobiliários e isso aqui traz bastante segurança e diminui bastante o risco desse fundo imobiliário. Isso não quer dizer então porque tem mais de 75% investido em títulos e é ali que está o maior risco. Então vamos olhar aqui, como vocês podem ver, esse aqui é justamente um fundo imobiliário onde os ativos em CRIs são o
oposto do que eu mostrei no fundo anterior. Ele é bastante concentrado, praticamente todos os CRIs são da Forte Securitizadora ou da Base Securitizadora, então isso aqui é um risco bem maior, mesmo tendo quase 70 ativos. Se todos esses ativos são ligados a poucas companhias, principalmente a Forte Securitizadora e a Base Securitizadora, o risco é grande porque a empresa pode acabar dando calote, pode ter algum problema, e aí esse fundo imobiliário depende muito de uma só companhia e o risco é muito elevado. Então por isso também esse fundo imobiliário costuma ter um rendimento maior, justamente porque ele investe em títulos que são mais arriscados, que pagam uma rentabilidade maior, um prêmio maior pelo risco maior desse tipo de investimento. Então a relação rentabilidade e risco, ela sempre está muito ligada. Investimentos de rentabilidade alta têm riscos maiores. O investidor precisa estar ciente disso. Isso não quer dizer que ele não deve investir nesse tipo de ativo. Isso quer dizer que ele precisa tomar mais cuidado e diversificar ainda mais os investimentos dele quando decidir investir nesse tipo de ativo. Então esses são os cuidados que precisa tomar. Precisa estar muito de olho nesse tipo de fundo imobiliário. Precisa acompanhar muito mais do que um fundo que é mais seguro, mais estável, para poder mitigar um pouco esse risco. E em primeiro lugar, então, o HABT11, que é o Habitat. Esse fundo imobiliário também é administrado pela Vortex, então ela domina os fundos imobiliários high yield, também é do segmento de papéis. Como eu falei para vocês, esse é o segmento que tem a maior rentabilidade e maior risco. A gestão também é ativa e é para investidores em geral. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cota fechou a R$ 113,68. Isso é uma desvalorização de quase 13% nos últimos 12 meses. Esse fundo imobiliário já tem um bom histórico, mas ele não é tão longo. Vai fazer 3 meses que fez o IPO na bolsa e desde então ele teve uma pequena valorização, se nós olhar desde o IPO até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então teve bastante oscilação nesse tempo, teve uma grande queda aqui, como a maioria dos fundos imobiliários teve durante o começo da pandemia. Ele reagiu, mas está caindo de novo. Isso tem muito a ver também com o aumento da taxa Selic. Isso influencia bastante os fundos imobiliários. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo imobiliário está com um dividend yield de 17,55%, o que também é um dividend yield bem elevado. Esse fundo então tem um valor patrimonial por cota de R$ 97,87 e esse é o primeiro fundo imobiliário então que está sendo negociado acima do valor patrimonial. O PVP está em 1,06. Então, como vocês podem ver, o valor de mercado está praticamente 40 milhões de reais acima do valor patrimonial desse fundo imobiliário. Esse então é um fundo um pouco menos tradicional entre os fundos imobiliários. Ele tem 47.940 cotistas, então é praticamente a metade do primeiro fundo que eu trouxe para vocês, que já é um fundo um pouco mais negociado. O rendimento mensal médio desse fundo nos últimos 24 meses é de R$ 1,33. A liquidez média diária de R$ 2.300.000 por dia e a participação no IFIX então de 0,716%. O rendimento então pago agora em abril foi de R$ 1,20 e ainda não foi anunciado então o rendimento de maio. É interessante sempre olhar, como eu falei, o rendimento atual é de R$ 1,20 e a média desse fundo imobiliário é de R$ 1,33. Então ele também vem em queda nesse rendimento e isso é um ponto de atenção que precisa ser cuidado. Aqui então os dividendos desse fundo imobiliário desde o IPO na bolsa, ele também é um fundo que teve bastante oscilação no dividendo, mas como ele fez o IPO depois da metade de 2019, 2020 sofreu bastante com a pandemia, assim como a maioria dos fundos imobiliários, mas em 2021 ele teve uma rentabilidade já bem estável, como vocês podem ver. A cota basicamente ficou na média de R$ 1,50. Nos meses aqui que ficou abaixo, praticamente foi compensada por alguns meses acima, então ficou bem próximo de R$ 1,50 de média. E aí em 2022 essa média está baixando um pouco, mas ainda assim ficando na base de R$ 1,20, R$ 1,30 por cota. Então praticamente deu uma estabilizada nesses rendimentos. Foi aqui no começo e principalmente por causa da pandemia que teve uma oscilação maior. Mas mesmo assim esse tipo de fundo imobiliário ele não costuma ser estável no rendimento. É muito
muito comum ter essas oscilações e isso faz parte, e o investidor precisa entender isso e acompanhar bastante esse tipo de fundo imobiliário e estudar eles muito bem. E aqui os ativos financeiros, então, desse fundo imobiliário, os CRIs também tem quase 70 ativos e ele também já tem um pouquinho mais de diversificação em relação ao fundo imobiliário que eu trouxe anteriormente. Só na primeira página aqui nós temos CRIs da companhia RB Securitização, Virgo Securitização, Forte Securitizadora, Vert Securitizadora, então já são mais ativos de companhias diferentes e isso aqui ajuda bastante a mitigar o risco. A diversificação desse fundo imobiliário aqui nos títulos dos CRIs também não é muito grande, mas ela já é um pouco melhor em relação ao que eu trouxe anteriormente. Também é importante não só olhar para a diversificação de títulos de companhia, mas também para o valor. Não adianta ter bastante títulos se um ou outro título tem a maioria do investimento. Então, como vocês podem ver aqui, apesar de um ter um investimento bem maior, vários outros títulos também têm um peso relevante. E eu olhei as outras páginas, os outros títulos também têm uma participação bem relevante. Então, tem uma diversificação bem interessante nesse fundo imobiliário. E o que eu vi nessa lista aqui são 3 fundos imobiliários com um rendimento muito elevado, por isso que eles são considerados high yield, e um risco que já é normal ser maior, mas eu ainda acho bem ok. O investidor que resolve investir nesses fundos imobiliários com um dividend yield maior, com a tendência de pagar rendimentos maiores, precisa estar consciente e saber que ele precisa acompanhar e estudar muito mais esses fundos imobiliários que outros fundos imobiliários mais seguros e mais estáveis. No mercado financeiro, em todos os ativos que têm uma rentabilidade maior, o risco é maior, isso é normal. O prêmio sempre é em relação ao risco, então risco maior, rentabilidade maior, risco menor, rentabilidade menor. E esses 3 fundos imobiliários aqui que eu trouxe para vocês não é uma recomendação de investimento, nada desse vídeo aqui é uma recomendação de investimento. Tem muitos investidores que buscam esse tipo de fundo imobiliário e aí eu trouxe informações de alguns fundos imobiliários que eu achei interessantes, mas eu não estudei a fundo, não fiz uma análise detalhada desses fundos imobiliários, inclusive eu não invisto em nenhum deles, então cada um tem que entender o seu perfil de investidor e saber muito bem como gerenciar esse risco. Eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para ajudar a divulgar esse trabalho, me motivar a trazer cada vez mais conteúdo interessante para vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e vem fazer parte da comunidade que nós estamos chegando perto dos 5.000 inscritos e esse é o objetivo de curto prazo do canal. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!